Oi gente, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Eu sou Mariana Blanc, escritora de livros de ficção, e hoje eu vou te contar aqui 3 coisas que todo escritor precisa saber antes de escrever e de publicar o seu livro de ficção. Então fica aqui comigo para você pegar essas 3 dicas que vão ser muito importantes na hora que você estiver escrevendo e publicando o seu livro de ficção. A primeira coisa que você precisa saber antes de escrever sua história é que uma boa história, ela não é uma história de improviso. Que eu vejo que muitos escritores sentam para escrever no improviso, deixa vir o que vier na cabeça e vai escrevendo sem um planejamento, sem uma lógica, sem nada por trás, simplesmente escreve. Então não é no improviso. Você tem que fazer uma construção básica da sua história. Existe uma lógica, uma estratégia que você tem que ter para você construir uma boa história. Não é no improviso. Não é sair escrevendo qualquer coisa e ver no que dá. Então você precisa construir a base dessa história, você precisa ter essa estratégia, uma lógica por trás da estrutura que você está escrevendo, e aí sim você vai conseguir escrever uma boa história de ficção. Então não escreva seu livro no improviso, não escreva por escrever, sem ter um planejamento, uma estratégia, sem criar a estrutura da sua história. Não precisa criar a história completa antes de escrever, não tem que ter a história inteira. Muitas ideias, muitas coisas que a gente vai escrever no nosso livro surgem no meio do processo, no meio do caminho, enquanto você está escrevendo. Vão surgindo novas ideias. Então isso é natural. Você não precisa ter toda a história pronta antes de você começar a escrever, mas você precisa ter essa construção básica da sua história para você não ficar perdido quando você for escrever. Isso evita, inclusive, vários bloqueios criativos e toda vez que a gente trava pode ser por causa disso também. Segunda coisa que você precisa saber para escrever o seu livro: nunca encha linguiça. Você não pode ficar de enrolação, o seu leitor sabe quando você está de enrolação com ele. Então não fique enchendo linguiça, sei lá, se é para o seu livro ficar maior, ou se você está achando que o livro não está ficando tão bom, que está faltando alguma coisa para ligar partes ali. Então quando a gente começa a encher linguiça, colocar informação desnecessária para, sei lá, suprir alguma coisa que não está tão boa na história, você vai estragar o seu livro. Porque dá para perceber quando você está falando, dando várias voltas com a história e não chegando a lugar nenhum. Então nunca detalhe em excesso o que não precisa, dando um monte de voltas desnecessárias para confundir a cabeça do seu leitor e deixar a história mais chata, mais arrastada de ser lida. Então isso vai destruir seu livro. Nunca encha linguiça na sua história, você precisa saber fazer um detalhamento da forma certa. E a terceira dica para quando você for publicar o seu livro, se você já está nesse estágio, a publicação também tem que ser estratégica. Você tem que fazer um estudo dos melhores lugares para você publicar seus livros e principalmente não só publicar o seu livro em várias plataformas, em várias livrarias, publicar o seu livro também de forma independente, que é como eu ensino. Você também ter essa estratégia de quais são os lugares mais vantajosos para você publicar seu livro e principalmente fazer uma boa divulgação do seu livro, porque nada adianta você publicar seu livro, botar lá numa plataforma, numa livraria e ninguém ficar sabendo dele, ninguém saber que ele existe, que ele está lá vendendo. Você não vai divulgar o seu livro, ninguém vai comprar. Então muitos escritores cometem esse erro que na hora de divulgar não conseguem divulgar a história, não sabem o que fazer para divulgar e acabam depois reclamando que não conseguem vender, porque não fizeram uma divulgação constante. A divulgação não é só na hora que você publica, é o tempo todo, o tempo inteiro, desde o momento em que você escreve até quando você já tem o livro publicado, você tem que continuar fazendo a divulgação do seu livro para que as pessoas continuem sabendo que seu livro está ali, que ele existe, que ele está à venda. E assim você vai fazer seus leitores quererem comprar seu livro. Então não é um processo que imediatamente você vai publicar e já vai estar vendendo. Se você não faz essa divulgação, é muito mais difícil de você vender o seu livro depois. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já compartilhe esse vídeo com seus amigos. Comenta aqui qual dessas 3 dicas você não conhecia ou te chamou mais atenção.
e você já vai começar a aplicar na sua história hoje. E até os próximos vídeos.